Quais são os 5 passos que a gente precisa ter para se tornar um Invisalign Doctor de sucesso? Primeiro, estar no caminho certo, tá? Conhecer a tecnologia é você otimizar tudo que a tecnologia te oferece para atingir o resultado que você quer. Quando você não conhece, você acaba subotimizando aquilo. Então, a coisa mais importante para a gente saber é, primeiro, se nós estamos no caminho certo. Então, hoje eu só faço Invisalign, mas eu já fiz outros alinhadores achando que os alinhadores eram iguais, achando que o material era o mesmo, achando que a tecnologia dos attachments eram as mesmas. E eu tive a frustração de ver casos complexos que eu não pude resolver com o alinhador, tive que colar fixo, e casos, eu achava que todos os alinhadores, como eram iguais, eu achei que naquela época, eu achava que todos os casos simples eu poderia corrigir com o Invisalign, e os casos complexos eu teria, então, que partir para o aparelho fixo. E quando eu conheci a tecnologia da Align, eu percebi que ali tinha um diferencial gigante que ia me permitir corrigir com a mesma qualidade que eu fazia da ortodontia, utilizando simplesmente alinhadores, que era o que os meus pacientes estavam buscando, né? Se vocês perceberem o mercado hoje de vocês vão perceber que o mercado está buscando por alinhadores, mas ninguém quer ter um gasto para não ter resultado. Qualquer valor, seja ele o mais baixo possível, é caro quando a gente não dá o resultado que o paciente busca, né? E o valor do tratamento depende da qualidade do que você oferece. Então, o primeiro passo é conhecer o diferencial da tecnologia. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a Align é a única empresa de saúde que está no Vale do Silício. De tanto que ela investe em tecnologia para que a gente tenha os resultados que a gente tem, eles estão dentro do lugar de maior tecnologia, de maior investimento que a gente conhece, né? Junto com empresas de alto potencial, que é a Microsoft, Google, Netflix, Amazon, Pixar. Então, essas empresas só estão lá se terem um potencial direcionado para isso. Então, são empresas que investem em tecnologia e que a gente precisa entender que isso reflete na tecnologia que a gente vai trabalhar, tá? Então, o primeiro diferencial que a gente precisa saber é que o alinhador do Invisalign não é um material comum, como a gente vê nos outros alinhadores. Não que os outros sejam um material comum, em termos de básico, mas não é o mesmo material que a maioria dos alinhadores trabalham. Não é um acetato com várias camadas, é um material diferente que chama Smart Track. Ele tem um diferencial, né, um segredo industrial que dá uma plasticidade diferente a ele. Então, se vocês pegarem um Invisalign contra-luz, você vai poder mostrar para o seu paciente que o que você está colocando tem embutido nele uma tecnologia como se você pensasse num fio termoativado e um fio normal, né? Um fio de aço ou um fio Naitai, às vezes. Você tem ali uma termoplasticidade muito boa, que se o paciente utilizar corretamente, é uma matriz de movimento. Ele vai trazendo o dente para aquela posição. Então, o primeiro diferencial que você precisa mostrar para o seu paciente é o que você está oferecendo, que tem uma qualidade diferente, que é o Smart Track, com todo o potencial que ele tem em termos de movimentação. Uma outra coisa do alinhador é que ele tem o corte a laser, então ele acomoda no colo dos dentes. Então, o que acontece? Faz um controle da posição de giro, da posição de torque, na angulação, você não tem interferência das papilas. E quando isso acontece, você tem todo o movimento apoiado nos dentes, um dente contra o outro. Então, se você pensar, você tem um abraçamento desses dentes pleno. Quando você tem um alinhador que tem um corte reto, ele tem a papila interferindo. Então, para ele fazer o movimento de um dente, ele está com uma interferência interdental ali, que vai trazer uma dificuldade no movimento, uma limitação no movimento que tem, tá? Então, o fato de ter esse corte a laser faz toda a diferença para vocês terem o resultado que vocês buscam. O outro é a tecnologia dos attachments. Nós não vamos poder falar de tudo aqui, mas durante os cursos que vocês vão acompanhar, quem já faz, já vai ver lá, que eu explico direitinho, mas quem não fez ainda, durante o curso eu mostro no passo a passo e depois no first, como isso funciona, né? Como esse princípio do attachment funciona. A tecnologia do attachment é tão inteligente que ela consegue, você precisa saber simplesmente ditar o seu movimento. Então, por exemplo, eu quero fazer correção na angulação de um canino, que eu acho que está muito angulado para mesial, eu quero que ele assente em classe 1, por exemplo. Está tudo quase em classe 1, mas meu canino está angulado para mesial. Então, você vai pedir, por favor, corrigir a angulação do canino, X, angulando a coroa para distar. Vamos pensar esse movimento. Eles vão te mostrar o botão que precisa ser colocado para aquela angulação. Então, você não precisa prender o attachment.
Quando você quiser saber para que serve a attachment, é só você passar o mouse no seu clean check em cima do attachment e ele vai te mostrar. Você não precisa trocar a attachment, confie na engenharia. Como diz meu filho, o mais novo é engenheiro, né? E ele diz assim, mãe, que é o André que acompanha vocês aí, ele fala assim, mãe, não tem nada, toda coisa inteligente tem sempre um engenheiro por trás. E eu tenho que dizer para ele que ele tem razão, porque é a tecnologia desse cara, desse engenheiro, que chama John Morton, que fez toda a diferença para que a gente pudesse conseguir os movimentos que a gente consegue com o alinhador. Se a gente pegar esse alinhador com essa tecnologia, produzido no, como é, olha o movimento... A moça está falando. Essa inteligência dos Essa attachments... aqui, ó, é minha professora. A inteligência... Aí eu estou escutando ela falar aqui. Pessoal, vamos mutar só os microfones, por favor, tá? Isso aqui é um slide que ela está mostrando, que é um professor americano. Acho que Aí, tá... se quiser, pode fechar ela aqui no celular. Eu não sei porque não está mutando, meu Gui. Tenta mutar o participante para ver. Vai nos... Tá ruim. Ô, Aline, eu acho que seu microfone está aberto aí. Ah, André, estou falando de você aqui. Eu tô aqui vendo, pessoal. O André é o engenheiro da família. Ó, vê se você consegue mutar. Todo mundo muta o microfone, quem tiver sem, tá? Vou começar de novo, vou voltar aqui. Bom, então, essa engenharia desse movimento, vou voltar aqui. Essa engenharia desse movimento que a gente tem com o alinhador, da tecnologia do alinhador, junto com os attachments, que conseguem fazer esse movimento de giro, de extrusão, e faz essa movimentação que a gente deseja. E como isso funciona? Funciona que o alinhador tem um gap de espaço, como vocês podem ver à direita na imagem ali, que permite que o alinhador empurre na área de pressão, né? E desloque o dente, através do apoio no attachment, para a área da bolha, né? Que é 0,25 de milímetro por alinhador. Então, a gente não nota espaço nem sisal, não verifica, não consegue visualizar esse espaço, mas esse espaço existe ali. Então, por isso que vocês não podem usar o alinhador para colar o attachment. Tem que usar o template sempre, e se for durante o tratamento que cair, tem que isolar o dente para colar, porque a engenharia do attachment é a inteligência do tratamento. Como também vocês não podem colar um attachment, preparar toda a superfície do dente e colar o attachment, porque a resina vai aderir em tudo e vocês vão perder o desenho do attachment. Então, só preparem a área do attachment para que vocês possam ter o attachment colado só naquela região e limpem o entorno. Às vezes acham, não, mas depois limpa na outra seção. Não, o alinhador tem que ter precisão, senão não adianta nada ele ter calculado tudo isso, né? Ele foi contratado em 2013, a tecnologia do alinhador mudou de lá para cá. Não adianta nada ele ter bolado tudo isso se a gente não fizer um acabamento no entorno do attachment. E hoje, se vocês não sabem, a equipe dele de engenharia tem um engenheiro para cada dente para bolar o attachment daquele movimento. Então, para vocês entenderem como isso é preciso, né? Como a tecnologia faz a diferença. Se a gente puser 2, 3 alinhadores diferentes, os resultados vão ser diferentes, porque a tecnologia que a gente está trabalhando é diferente, tá? O software. A outra coisa que eu acho fundamental é a gente conhecer o diferencial do software. Eu não conheço, eu não sei vocês, nenhum software com a mesma tecnologia da Align. Um software em que eu consiga ter precisão no movimento, né? Pegar aquele dente e fazer a correção. E vamos pensar que ali está a tabela de movimentos, tá vendo? Ao lado, você não precisa mais abrir a tabela. Essa barra lateral já te dá, quando eu clico no dente, ela aparece quantos graus tem cada dente. Você não sabe graus, porque você nunca trabalhou com graus e não tem como medir os graus, mas você sabe colagem, não sabe? Então, olha a colagem no momento de fazer o seu 3D, nós vamos ter uma aula de 3D, vou mostrar para vocês, sempre pensem com olhar de ortodontista, com olhar de colagem, né? E aí você vai ter aquele movimento que você precisa. Então, você vai fazer um movimento, se um pré está muito destruído, você nivela, tal, sempre dentro da base óssea, e a ferramenta da sobreposição é a que vai te dar se você está ou não dentro da base óssea. Então, ele te dá um recurso, né, para a gente fazer a correção, por exemplo, aí da angulação central, vamos pensar, preciso. Né? Quantos graus daí? 2,9. Quanto é 2,9? Não faz diferença. O que faz diferença é que a colagem que você faria te daria essa posição de incisivo central. E ele estava angulado antes do mesial. Então, pense como ortodontista, que vocês vão perceber que vocês vão conseguir prescrever os seus casos de uma forma melhor e também aprender o 3D de uma forma mais fácil, tá? Então, o diferencial do software é, dentro do primeiro passo da tecnologia, uma das coisas que a gente não tem em outro recurso,
e isso me dá total segurança para fazer em Invisalign, tá? A importância do diagnóstico 3D. Hoje nós temos o iTero 5D, mas nós tivemos o 1, né? Primeiro ano que eu fiz o credenciamento, nós adquirimos o 1, e eu percebi o incremento que aquele iTero deu. Quando eu fui comprar o iTero, nós compramos no final de 2018, dezembro, né? Meio de dezembro, então começamos em janeiro. A gente tinha 21 pacientes em janeiro de 2019 e 121 pacientes em dezembro de 2019. Então, o incremento que o iTero nos gerou foi gigante. Por quê? Vou mostrar o diferencial da tecnologia e como isso capta paciente, porque além da gente mostrar que além de você mostrar que você vai fazer um diagnóstico diferente do outro colega, teu vizinho de cidade, você também se prepara para não ser surpreendido por uma oclusão que você não esperava, né? Então, é importante, hoje, no meu caso, eu tive que comprar o iTero. Hoje, vocês têm a facilidade de alugar, né? No curso eu falo bem com calma isso, mas o iTero é dedutível do imposto de renda quando você aluga, e não é dedutível quando você compra. Então, quando você aluga, você, além de tudo, você deduz o valor inteiro do seu aluguel, do imposto de renda, fora que você não tem a taxa de seguro, aquela taxa que a gente paga de 1.180, acho que é esse o valor, que a gente paga por mês. Então, se você deduzir esses dois valores da sua parcela, você vai ver que o seu aluguel, né, ele é menor do que aquele valor que você está pagando. Se você conseguir com ele fechar 3 pacientes que você não fecharia, se você não tivesse ele, né, naquele período que você está, no mês, dentro daquele período, você paga o iTero, como aconteceu com a gente. Se nós tínhamos 21 pacientes quando a gente comprou o iTero, em janeiro de 2019, e fomos ter 121 ao final, essa margem de lucro desses pacientes fez com que a gente tivesse capital para pagar o iTero. E foi o que aconteceu. Um ano depois nós trocamos pelo 2, um ano depois pelo 5D. Então, além da importância do diagnóstico, o incremento que isso nos dá em termos de faturamento é impressionante. É uma coisa que a gente tem muito medo, concordo com vocês. Quando eu fui comprar, eu fiquei apavorada, para dizer a verdade. Mas depois, quando a gente entende que ele é um ativo, que ele traz pacientes para o consultório, e o Gui vai ter oportunidade de qualquer hora de falar com vocês, vou ver se durante o curso que nós vamos ter aí, nós vamos colocar uma parte que mostra o interdisciplinar, ele vai mostrar para vocês como isso impacta na captação para ele, na união Invisalign clínica, que é a parte de cosmética, estética, e dessa parte para nós, tá? Para vocês entenderem. Então, vamos ver a importância dele no diagnóstico. Quando eu olho uma maloclusão assim, eu tenho uma foto 2D, né? E que é o que a gente sempre fez, né? Usar foto, o paciente lá fez a consulta, foi embora, quando ele vem a documentação para a gente começar a planejar, que a gente fazia o planejamento, a gente não tinha mais o paciente na cadeira, a gente só tinha a foto. Então, a gente planejava por ali, teleradiografia, panorâmica e tal. E quando a gente olha no 3D, com o paciente sentado na cadeira, aquela imagem que parecia só uma mordida aberta levinha, ela mostra que não tem contato nenhum entre os dentes, só tocam os terceiros molares. Vocês vão ver, eu vou mostrar ele finalizado, mas vocês vão ver o tratamento dessa paciente no final. Quando a gente vê isso, o paciente sentado, você já entende que aquilo é mais grave do que parece, né? Do que parecia na foto, ou parecia quando o paciente sentou ali, e você tem uma real percepção do que você vai ter que fazer para desconstruir, né? Qual a vantagem do Invisalign pensar na mordida aberta? Você não precisa de grade, você não precisa de elástico vertical, você não precisa de nada. Então, hoje eu tenho muito mais segurança para pegar um caso desse do que eu teria se eu colasse um fixo aí. Que aí, se eu colasse, aí ele nivela, e aí o que era aberto em alguns setores acaba abrindo tudo, e aí eu tenho que pôr elástico para aquilo não abrir, ou para tentar fazer a correção. Então, o diagnóstico no 3D, ele te dá uma noção de que essa mordida que parece pouco aberta, parece que está fechada na frente, não é, né? E aí você vai ter que corrigir. E aí o caso corrigido com o Invisalign em um ano, acho que 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, vai aparecer lá no final para vocês, e corrigido tranquilamente. Então, quer dizer, olhem a classe 2, mordida aberta, o vergete acentuado, sem toque nenhum dos molares, a previsão para ela era extrair os terceiros, para ter o toque, não foram extraídos os terceiros, vocês vão ver no tratamento, ou cirurgia ortognática. Era essa a proposta que ela tinha do colega, que ela tinha ido consultar. O que vocês acham que ela fez? Ela foi nele ou foi na gente? Foi na gente, porque no momento que a gente mostrou que não precisava da cirurgia ortognática, que não precisaria extrair os terceiros, porque eu aproveitei o toque do terceiro para fazer a movimentação dos outros. E assim mesmo teve distalização aí. Então, é importante que a gente faça um diagnóstico correto para não pegar um caso grave desse e diagnosticar como simples.
e aí depois, 1/4 classe 2, nem é muito. Desse lado, nem quase 1/4, mas a mordida aberta é severa e a gente não pode ser surpreendido, tá? Então, a primeira coisa seria a gente saber a tecnologia, os recursos que você tem, o diferencial do que você trabalha. E a segunda é a importância de fazer um diagnóstico 3D. Se você não usa o diagnóstico 3D, mesmo que você não faça Invisalign, você está perdendo uma boa parte da percepção da sua ortodontia. E o mais importante, você está perdendo isso aqui, ó, quando o paciente se vê assim, ele fica assustado, ele fala, nossa, mas eu não toco nenhum dente. Não, eu não sei como ela comia, né, para dizer a verdade aí, porque não tinha protrusiva para cortar o alimento, não tinha para triturar, né? Então, quando o paciente percebe, o que ele faz? Ele quer corrigir, e ele entende que o seu tratamento pode ter um valor que for, né? O valor que se ele acredita que você vai corrigir, principalmente se você mostra casos, ele vai sentir seguro, e realmente foi o que aconteceu com ela, que fez o tratamento para a gente ver, tá? Fora que você alerta coisas que ele não veria. Então, por exemplo, time-lapse, quem tem bruxismo. Então, eu faço DTM também no consultório, dei aula há 15 anos na universidade. Bruxismo, característica é desgaste dentário. Apertamento, a característica é perda óssea horizontal. Não dá para a gente ver radiografia, mas o bruxismo dá. Então, quando ele tem ali, você faz o vai e volta, né? Vou fazer de novo para quem não viu aí. Quando você pega essa lupa no iTero e coloca ali naquela área que mostra um desgaste, e vamos supor que ele escaneou um ano antes, ele percebe que antes ele tinha cúspide, agora ele não tem. Então, se ele tem uma documentação anterior e você consegue comparar aquilo, você vai mostrar uma coisa que ninguém mostra. Não tem nenhum recurso que mostre para ele quanto ele tem desgaste. Mostra o desgaste, uma foto, mas não mostra quanto que ele está perdendo ali, né? Bom, então o oclusograma. O oclusograma é uma ferramenta que você vai ter... Você vai ter que mostra, então, os contatos que estão pesados para o paciente. Então, quando você escaneia, você pode mostrar, por exemplo, quando o Gui vai fazer uma prótese, ele pode mostrar que o preparo está alto. Quando tem uma perda óssea, ele pode mostrar que aquela coroa está alta. Então, isso capta paciente, né? Então, é isso que eu falei. Essa tecnologia 3D, esse diagnóstico, ele fez consulta em 3, 4 profissionais. Ninguém viu um determinado problema que você vai identificar, né? A tecnologia NIRI, que é a avaliação da cárie, da suspeita de cárie. Você não vai afirmar que tem, mas você vai dizer, olha, me parece que você tem uma área e ela é radiopaca, tá vendo ali na região, no esmalte? O esmalte tem que ser translúcido e ela parece uma marca como se fosse um radiopaco, mas na verdade é uma fosforescência ali naquela região. Então, você suspeita de uma cárie interproximal abaixo da crista, por exemplo. Então, isso tudo dá para ele uma segurança de que você tem mais know-how, mais experiência, porque ele foi em vários dentistas e ninguém falou nada daquilo para ele. Ninguém comentou nem que ele tinha cárie, ninguém comentou que ele tinha bruxismo, ninguém comentou que ele tinha perda óssea, ninguém comentou, no caso daquela paciente, que daria para tratar sem cirurgia, por exemplo. Então, essa tecnologia, ela vem e traz para a gente uma capacidade para a gente... fidelizar os casos. Por isso que eu falei que quando você investe numa tecnologia dentro da sua empresa, seja você médico, dentista, qualquer outra área, você traz pacientes que você não teria se você não tivesse aquele recurso, que é o que acontece com a gente com o scan, tá? No caso do escaneamento, a simulação, eu acho muito legal, porque na simulação você tem o paciente queixa do apinhamento, e de repente, quando ele vê imediatamente, na hora que ele está na consulta, o dente corrigido, ele fala, é isso que eu quero corrigir esse dente, é isso que me incomoda. E ele pode ver ali, você ainda mexe o seu 3D ali, para dar precisão naquele movimento que você quer fazer. Então, você puxa, vira ao contrário, encaixa o dente, você vai ter a simulação para que ele perceba que vai ficando perfeito, porque às vezes o simulador não deixa perfeito, né? Você tem que arrumar. Lógico que quanto mais você domina, mais você faz isso de conseguir fazer o movimento ideal para aquela movimentação, que é como o nosso clean check, só que é feito na hora ali no 3D. Terminou, você vai mostrar para ele o antes e depois, que isso dá para ele uma percepção do erro e depois corrigido, e você pode enviar para o seu paciente por e-mail. E aí ele mostra para a mãe, para o vizinho, para o namorado, para não sei o que não eram seus clientes, e passam a ficar impactados com aquele resultado que eles veem e falam, nossa, mas eu nunca vi isso. E olha que a gente trabalha com o público BA, Ribeirão, agora. Né? Meu público sempre foi CBA. Tinha o A, mas pouco. Era mais B e C quando fazia ortodontia corretiva. Hoje, a gente trabalha com público que se direcionou para a gente. Não foi o público que a gente procurou. Eles se direcionaram para ali. E eles falam, nossa, eu nunca vi isso. Eu não sabia que isso existia. Então, é muito legal. Então, essa
essa transformação digital da nossa clínica, ela fez com que esse domínio do diagnóstico em 3D, ele fez com que a gente tivesse uma transformação digital. Tanto na minha área, que eu sou Invisalign Doctor, como na do Gui, que faz toda a parte estética, a parte de cosmética, né, que faz lente de contato, faz resina, toda essa estrutura que eles trabalham, tudo está relacionado à tecnologia nova. Então, a gente teve um aumento, no primeiro ano, a gente já teve um aumento de 300% no nosso faturamento, né, e que eu falei que tinha 21 pacientes, fomos para 121, e hoje a gente tem mais de 300 pacientes. Isso tem 3 anos, né? 3 anos. O que muda? Por exemplo, tem gente que é Invisalign Doc tem 10 anos, mas acontece que ele pegou a tecnologia antes daquela tecnologia toda que eu contei no início da aula, então ele começou a fazer e se frustrou. Depois que aquele John Morton entrou, ele teve um boom de qualidade, e depois que os scanners entraram, então, aí aquilo ficou muito mais preciso, né? Então, esse incremento que a gente tem na clínica, tanto do Guilherme para mim, como dos meus casos para o Guilherme, ele impulsiona muito. É uma coisa que não tem como descrever, só vivenciando aquilo para vocês poderem conhecer, tá? Terceiro passo, que eu acho que é super importante, é como vocês fazem para transcrever a sua experiência, né? Então, o terceiro passo, para você ser um Invisalign Doctor de sucesso, é como você transcreve a sua experiência da ortodontia para o sistema digital. Como você faz para fazer isso? Então, eu vou mostrar aqui, esse é o último caso da aula, depois, né? Eu vou entrar nos casos clínicos. Como você faz? Você tem que pensar como a oclusão se construiu e o que precisa ser feito para se construir. Esse é a ortodontia. Esqueça com o que você está fazendo. Nesse momento, nós estamos fazendo com o Invisalign. Mas, minha vida inteira eu fiz de fixo. E para mudar, para fazer essa migração para o digital, foi muito difícil. Por quê? Eu não precisei, como muitos falam, vai ter que desconstruir os seus conceitos. Não, isso não. Do dia que eu fiz meu credenciamento, eu saí de lá e disse, só isso, eu quero só fazer isso. Por quê? Era o melhor recurso, mais limpo, dava o mesmo resultado, eu não tinha que atender o paciente todo mês, eu não dependia da mensalidade, então eu saí dali decidida. Mas o trabalho para aprender é o que vocês estão fazendo hoje. A gente tem que entrar numa coisa nova, que a gente nunca usou, e aprender a fazer aquilo que você fazia. Então, a coisa mais importante que você tem hoje é o seu conceito de ortodontia. Então, aprenda a olhar o caso, entender como a oclusão se construiu e descrever o que precisa ser feito. Isso, no passo a passo, por exemplo, no Invisalign passo a passo, a gente trabalha muito isso. A gente vai entrando no caso e mostrando, vai mordida profunda, quem eu corrijo? A linha média desviada, quem vai para onde? Tudo isso, a distalização, classe 2, quem vai corrigir? Nós vamos distalizar em cima, nós vamos mesializar embaixo. Então, no momento que eu vou dando passo a passo, eu não vou ensinar vocês colocarem um caso na ideia, eu vou ensinar o que vocês têm que olhar no seu caso, para não depender de mim para fazer um suporte clínico. Então, você vai entrar o caso com o planejamento perfeito, né? Eu vejo hoje no meu suporte clínico, os doutores que já fizeram o passo a passo, fizeram o first, eles planejam o caso como se fosse eu. Escrevem o texto, porque a gente tem um guia lá que a gente usa, né? E eu vou passar para vocês no curso. A gente tem um guia de, se for corrigir a mordida profunda, quem vai corrigir para onde? Como que eu vou ditar esse movimento? Então, aprender a transcrever a sua experiência da orto é o terceiro passo para você ter sucesso. Porque senão você vai transcrever de uma forma que o técnico não vai entender. Você escreve lá, corrigir a mordida cruzada. Vamos pensar assim. Vamos pensar aqui, tá? Corrigir a classe 2. Então, você escreve lá, corrigir a classe 2. Tá, de um lado é classe 1, do outro lado é classe 2, então classe 2 subdivisão esquerda, como vai corrigir? Ele não sabe como, ele é um técnico que vai fazer um movimento em 3D. Você tem que ditar se nós vamos distalizar esse canino ou se nós vamos mesializar esse segmento. Se nós vamos mesializar o quadrante 3 ou se nós vamos só distalizar o quadrante 2. Nós temos que saber a correção que a gente precisa, tá? Nesse caso, essa paciente tinha, para ajudar na dificuldade, a linha média superior coincidente com 21. Então, o mesial do 21 está no centro da face, vocês vão ver no caso dela no final e ela corrigida. E aí, não dá para distalizar o lado esquerdo, o quadrante 2. Então, nós tivemos que fazer a correção da linha média inferior para a direita do paciente e pedir a mesialização do segmento do quadrante 2, mesialização sequencial do quadrante 3. Então, a orto, eu tenho que saber, faça eu fixo com Invisalign. Aí eu vou ditar isso, como eles vão fazer.
Então, no Invisalign, você, por exemplo, se você quer mesializar um segmento, você precisa ter espaço. Eu vou voltar para vocês verem. Vamos fazer primeiro a... Deixa eu voltar para fazer primeiro a parte inferior. Peraí. Então, vamos ver primeiro a linha média ali para ver o movimento. Olha lá. E aí, o quadrante 3 já está mesializando e o 2 também. Só que vocês vão ver o caso dela concluído que não teve mini implante. Só usou esse elástico de classe 2, leve, silicone. Quem está fazendo o movimento é o Invisalign. Ele está apoiando, ele mesializa o 24, apoiado lá no 27. Aí ele mesializa o 25, apoiado no 27. Aí ele mesializa o 26, apoiado no 27. Uma mesialização sequencial. Nesse caso, eu precisei mesializar 2 segmentos para fazer essa correção. Então, essa precisão de movimento eu não tinha como fazer, né? A não ser que demorasse bastante tempo para poder fazer a correção. Então, hoje a gente tem resultados que são fantásticos com o Invisalign, que a gente tem uma correção plena, né? Da mordida profunda, da linha média, tá vendo? Da classe 2, agora vai fazer o restaurativo posterior, trocar coroa e tal, mas a gente tem uma correção plena com o Invisalign. Então, transcrever a sua experiência da orto, saber transcrever a sua experiência da orto, é o que a gente ensina no passo a passo para vocês saberem como você prescreve para poder fazer aquela correção que você precisa, tá? Deixa eu tentar passar para frente. Então, o quarto passo é como eu vou fazer para corrigir todos os casos com o Invisalign. Então, primeiro é saber transcrever. Segundo é saber conduzir. Se eu tenho o elástico, quando que eu uso o elástico? Aí vem o elástico lá, tem gente que eu vejo, eu falo assim, você usou o elástico? Ela fala, usou, o paciente usou, tal. Eu vou ver o cliente, que às vezes não era para usar num determinado período, era só para usar até o alinhador 20, por exemplo. Não era para usar até o final. Aí o paciente vira classe 3, um exemplo, né? Não nesse caso, vou pegar um exemplo. Tem vários casos. Então, você tem que aprender a fazer o seu tratamento e saber conduzir. Então, corrigir todos os casos com Invisalign, saber como, então, primeiro você faz o seu diagnóstico, transcreve para o técnico. Saber o 3D, né? A tecnologia 3D, que é super importante, mas não há tecnologia 3D boa se você não dominar quem você quer que vá para onde, tá? Senão, você vai pegar um 3D lindo e tá pondo o dente para fora da base. Vai pegar um 3D lindo, tudo em classe 1, overjet perfeito, mas tá pondo os incisivos para fora da sínfise. Vai pegar um 3D maravilhoso, mas está retraindo no meio do tratamento, que a gente chama, eles fazem uma intrusão primeiro dos inferiores, né? Você vê no seu 3D, você vê uma barra mais curta embaixo, abre um overjet gigante durante o tratamento e depois corrige em cima. Então, são coisas que a gente precisa dominar para entender o percurso desse tratamento, que é o que a gente vai acompanhar com vocês, tá? Então, como eu faço para corrigir todos os casos com o Invisalign? Crianças e adultos. Então, vamos começar pela criança. Primeiro, eu preciso saber se a criança se enquadra no First Fase 1 ou no First Fase 2. Não é pela idade, é pela característica do arco dentário. Então, uma criança de 11 anos pode ser um First Fase 1. Né? Na aula de First, que vocês vão ver no final, no curso, eu explico perfeitamente quando ele é First Fase 1 e quando ele é First Fase 2. Então, se eu não sei diagnosticar, eu não vou vender. Por exemplo, eu vou citar a mim. Eu só vendi First depois que eu aprendi a fazer. E aí eu tive que aprender bem. Eu tinha feito vários cursos, tido palestras, uma série de coisas assim, e eu saía perdida. Eu não sabia a sequência, eu não sabia quando era... eu saía sem noção daquilo, eu não sabia quando era First Fase 1, quando era First Fase 2, quanto tempo eu tinha da First Fase 1 para fazer o First Fase 2, não sabia a diferença entre eles. E aí, o que acontecia? PMBLs, grade, tudo que eu já usava antes eu tinha resultado, mas eu ficava 3 anos com a criança tratando. Sendo que com o First, vocês vão ver o resultado agora, em 7 meses eu corrigi tudo, expandi o arco, fechou a mordida, fez todas as correções. Então, eu não quero mais colocar ortodontia convencional, não é porque eu quero fazer Invisalign, né? Tipo assim, vou falar que eu só faço Invisalign. Não, é porque eu só quero fazer o que é melhor para o paciente, o que é melhor para mim. Num tratamento de criança de 7 meses, eu atendo 5 vezes o paciente, né? E tem dias, o Gui trabalha comigo na parte do Invisalign, tem coisas, o Gui tem muita visão na parte do Invisalign, trabalha bem no conjunto, faz toda a estrutura ali. Tem casos que a gente trabalha junto, vou mostrar para vocês, um caso que ele está restaurando para aumentar os dentes que a criança tinha destruído com o bruxismo. A criança antes era refém da gente. Ela entrava no consultório com 7, aí ficava até os 10, aí quando, agora acabou.
a mordida aberta está fechada, a mordida cruzada está descruzada, o falta de espaço para o dente eu corrigi, aí nascia um pré-molar girado. E aí a gente, para amanhã, vai ter que botar aparelho fixo, porque agora vieram os dentes. Aí a mãe sentava na cadeira do lado e falava, faz 7 anos que eu tô aqui. Minha filha tinha 7, agora tem 14. E você fica com aquela cara, não é culpa nossa. A ortodontia convencional é lenta, porque faz uma coisa de cada vez. Então, a gente precisa conhecer os recursos do FIRST para saber como corrigir simultaneamente. Como corrigir expandindo, ao mesmo tempo fechando o diastema, ao mesmo tempo fechando a mordida aberta, ao mesmo tempo corrigindo o giro e preservando a estrutura biológica dos casos, né, dos pacientes, da estrutura óssea, porque senão não adianta fazer uma coisa que vai só estar na moda e não vai dar o resultado da ortodontia, isso é uma bolha, uma hora vai estourar, como vai acontecer com muitos casos de muitos profissionais que colocam, às vezes, alinhadores que não têm tecnologia, prometem para o paciente que aquilo vai funcionar e não vai dar certo, porque a tecnologia é limitada. Tem outros bons, né? Não vou dizer que não. Não conheço a qualidade de todos, conheço alguns, e por isso escolhi fazer Invisalign, porque eu sei a limitação que esses recursos têm. Mas, hoje, a criança entra com 7 anos, com 8 anos ela está sem nada. Não coloca mais nada, até o período, e ela vai trocar dente no segundo período transitório, porque o primeiro período transitório é dos 6, começa 5, né? Agora o molar começou a ver com 5, mas com 6 aos 8. Aí acabou de trocar a lateral, nasceu o lateral, acabou. Não tem troca no arco, não tem modificação no arco. Aí com 11, 10, 11 anos mais ou menos, começa a trocar o canino inferior. Crianças começam antes, outras 9, outras começam com 10, 11. Mas tem um intervalo aí. Antes ela ficava com a gente todo aquele período, porque primeiro você tinha que pôr um aparelho para expandir, fosse um disjuntor, um bielis, depois você tinha que pôr um para recuperar espaço e fazia uma coisa de cada vez. Então, quando você conhece todos os recursos clínicos que o Invisalign First tem, então, desde guia de erupção até Precision Cuts para elástico, a gente não tem esse recurso na ortodontia convencional, o elástico. Você não consegue pôr elástico classe 2. No Invisalign First você consegue. Vocês vão ver o resultado da correção nos casos que nós vamos mostrar, tá? Então, vou pegar, não vai dar para falar o planejamento, que é o terceiro passo, né? Como prescrever para o técnico, mas no curso a gente fala como a gente planejou, o que foi feito, mas dá para alertar para vocês a maloclusão, para dar um resumo para vocês entenderem. Então, aqui vou voltando um pouquinho. A exposição do dente superior um pouquinho instruído, né? Mas mostra bem o dente, né? O sorriso tá pequeno, então quando ele sorria mostrando muito o dente, a mãe queria que subisse para ele não ficar com aquela exposição. Primeiro pelo risco, né? Quando você tem um dente instruído ou um dente projetado, você tem o risco daquela criança bater esse dente. Então, você tem que fazer essa correção para ela ser plena, né? Então, vamos pegar um caso difícil para a gente em ortodontia interceptora, né? Nós temos uma classe 2 do lado esquerdo, uma quase classe 1 do lado direito, então uma classe 2, subdivisão esquerda, desvio da linha média, né? Sendo que a linha média superior está certa. E aí, de novo, a gente cai no eu sou você amanhã, né? Aquele caso que eu mostrei antes do adulto, foi alguma pessoa que não foi corrigida na cidade, que é a linha média inferior desviada. A gente pega uma linha média desviada e basta olhar o arco inferior para você enxergar que o canino inferior esquerdo está atrás do canino inferior direito. E a gente não vê. Se não prestar atenção, não vê. Então, o diagnóstico é tudo. Não importa o que eu vou usar de recurso. Mas ter um recurso que me permita corrigir isso nessa idade é ótimo. A gente só tem protrator de mandíbula, e aí unilateral ainda, que é super violento em termos de volume. Então, se um filho, basta você pensar num filho que você vai entender o que nós estamos falando. Então, essa correção é super complexa na ortodontia convencional. Além de tudo, a gente tem uma anquilose desse dente descido, né, desse inferior, né, do segundo molar descido, e uma extrusão do segundo molar descido que embutiu, ele desceu dentro do vão daquele dente que está anquilosado, né? Então, como a gente tem que corrigir isso? Vai expandir os arcos, a gente tem uma convergência do processo alveolar, então indica expansão, vai nivelar o descido. Cris, pode nivelar o descido? Vocês vão ver se pode. Pode, eu corrijo tudo. Mexo no descido como antes eu aceitava por um bielis. Eu não expandia o arco, e os meus dentes que estavam intraósseos não acompanhavam o processo alveolar? Acompanhavam. Então, se a força for biológica, você não vai fazer um movimento que interfira no seu pré-molar ou que dê algum problema, e vocês vão ver nas radiografias, tá? Então, quando a gente vê o clean check, agora vocês vão entender, ó, a correção da maloclusão. Nós vamos primeiro ver o erro que tem no arco, né? E aí vocês vão ver essa correção.
para ver bem o diagnóstico, o giro do dente, os espaços, olha lá, o canino inferior esquerdo mais para distal, né, o segmento mais para distal, e quando a gente dá o play, e aí eu vou te mostrar, no curso eu mostro bem que essa barra churiada aí, ela tem um ganho de crescimento, que a gente não pode errar por esse ganho no adulto, que no adulto não vai acontecer, tá? Então, um jump de crescimento junto com a sua correção. Então, o que a gente faz? Um 3D prevendo a correção. Olha como era, né? E como ficou na correção depois, né? Desse lado, também o alinhamento e nivelamento dos arcos, ao mesmo tempo que está expandindo, está nivelando o lado de lá, corrigindo a classe 2 do lado de lá e fechando os diastemas, alinhando tal, esses dentes do lado de cá, tá? O menino bruxista, quer dizer, desgastou todos esses dentes, né? Então, a gente tem, olha, esse lado é o lado grave, né? Que tem essa anquilose desse dente descido. A movimentação prevista é esse molar, presta atenção, no segundo molar descido superior, que foi programado para fazer a movimentação, né? E a gente tem um deslocamento do processo alveolar. Osso alveolar é sítio de crescimento, ele acompanha a estrutura que está remodelando da formação óssea ali, né? Do recontorno do arco. E ali o alinhamento. E ali no curso eu vou mostrar para vocês como a gente faz para esse alinhamento acontecer logo no início. Porque às vezes você pede um planejamento e ele vem acontecendo lá no alinhador 30. A criança fica com o dente torto até o 30, sendo que poderia ter corrigido antes. Como a gente prescreve, como a gente descreve isso? Então, esse passo a passo, sai daquele como prescrever para o técnico que a Elaine põe lá, porque é só um passo a passo para uma oclusão. Olha aí, agora o arco inferior tendo a mesialização do segmento, ó, e corrigindo a forma do arco inferior para levar para a classe 1. E aí nós vamos ver o que a gente almejava, era o dente terminar em classe 1, os dentes vão ficar infraoclusão para ter o aumento, né? Aí o clean check não reproduz o aumento que a gente vai ter, mas vocês vão ver que a gente vai ter o espaço para o Guilherme, por exemplo, que no caso que aqui trabalha comigo, poder reconstruir esse dente. E a criança passa a ter a altura, ganhar a altura de crescimento que ela... Deixa eu tentar mudar aqui. Olha lá, então agora, ele está classe 1 do lado esquerdo, os dentes que faltam um pedaço, ele comeu um pedaço com aquele bruxismo, ele pode ser reconstruído, né, devolvida a forma. Ah, mas precisa reconstruir? Se ele for ficar 2 anos com aquele dente, se tiver 8, que é o caso ali, né, tá com 8 anos, precisa reconstruir, é bom, porque ele mastiga desse lado, tem estabilidade, e esse molar descido ankylosado, você pode reconstruir a coroa. Hoje em dia as resinas são de alta adesão, né, faz a reconstrução, que é o que está sendo feito agora. Então, o que o Guilherme fez? Agora ele fez todo um mock-up, como se fosse um estudo para os pais verem, e aí o pai faz, então, a correção desses dentes, tá? Elástico classe 2 era um recurso que a gente não tinha, agora a gente tem na ortodontia com tratamento com Invisalign. Olha o tratamento, 1 ano e 2 meses. Vocês vão ver pela troca dos dentes, né? Estamos exatamente dentro da primeira troca. Não está com 9 anos, não está trocando o posterior. E vocês vão ver na panorâmica. 1 ano e 2 meses para corrigir a classe 2, a mordida profunda, o diastema, a linha média desviada. Não tem recurso na ortodontia convencional que nos dê essa segurança, tá? Vamos ver a panorâmica, porque muita gente mostra resultado, mas não mostra a panorâmica. E eu acho que a gente tem que pensar que, se a gente vai mudar para o sistema, a gente tem que mudar, como eu falei lá nos 5 passos, para ser um Invisalign Doctor de sucesso. Não adianta você ter volume. Volume não diz nada quem você é. Volume só diz que você tem uma carteira lá, que às vezes você faz um preço tão barato que você enche sua carteira. Selo também, para mim, não diz nada. Embora o selo seja importante, a gente quer ter um selo para ter preço, selo não é comprovação de qualidade nenhuma. Tem muita gente com selo com baixa qualidade. Então, hoje, eu quero ser um Invisalign Doctor de selo, para ter preço, quanto melhor preço, mais caso eu fecho, mas eu quero ser um top doctor real, naquilo que eu sou. A qualidade, hoje eu sou Daima, a qualidade Daima. Vamos ver a mudança da radiografia. Eu vou voltar para vocês verem, ó. Aqui, olha os laterais, que a gente tem que ter toda uma programação no Clean Check para que os laterais não angulem em cima dos caninos. Então, isso no passo a passo lá eu falo, não angular as raízes dos laterais para distal, tá? Então, olhem a mudança da panorâmica inicial para 1 ano e 2 meses depois. Olha, a mordida alinhou, fechou, corrigiu a classe 2 e olha a preservação das estruturas. Olha a formação das raízes do lateral, ó, elas continuam formando normalmente, ó, tá? Antes e depois, tá? Isso, quero dormir, eu não quero ter problema, eu quero que o pai saia dali feliz. Nós vamos mandar para vocês no grupo VIP, dentro da Hotmart lá, quem for fazer o curso, né? No VIP não pode, porque é o WhatsApp.
O depoimento do pai, né, dessa criança que vocês vão ter na aula durante o curso para ver. O pai e a criança dos pacientes falando sobre o uso, tá? Olha a mudança dele, o antes e depois, ó. A exposição, deixa eu voltar aqui. A exposição está com tarja, porque a gente tem liberação de mostrar, mas como nós estamos online, eu deixei preservado, tá? Então, a felicidade dele, né? E agora, então, depois com os dentes reconstruídos. Vamos ver, então, outro caso de astema, né? Um vergete não parece tão acentuado quando a gente olha no 2D, né? Classe 1, uma atresia leve, e quando a gente levanta esse caso e olha no 3D, a gente percebe que o vergete é grande, né? Se eu for tratar com qualquer recurso de ortodontia convencional, tem risco de eu retroinclinar esses dentes e deixar ele com uma retroinclinação que depois eu vou ter que corrigir, né? A raiz vai ficar. E no Invisalign, por causa daquele corte a laser, você tem um abraçamento desse incisivo. Então, vocês vão ver que o 3D vai mostrar uma correção que vai acontecer perfeitamente na boca. Todos esses casos são um set só de alinhadores, ó, 21 pares, 7 meses esse. O outro 1 ano e 2 meses por causa da classe 2. Olha a correção que vai ser feita aí, né? Se a gente voltar ali, ó, finalizado, né? Mostrando como tem que ser. A taxa, vocês precisam saber, não precisa. Peça o movimento que vocês querem. E aí, no curso, eu dito direitinho como vai ser, né? Ali dá para vocês verem, né? Expandir o arco superior a partir do primeiro estágio. Então, tem todo um planejamento para vocês terem esse resultado. E olha o resultado em 7 meses. Isso é antes e depois, né? Comparação. A comparação antes e depois. Olha a posição dos arcos, né? O engrenamento, como eles ampliaram. Se vocês pegarem a foto de cima, do centro, a gente percebe a retroinclinação da coroa e depois a maxila super expandida. Você tem um contorno de processo alveolar, uma ortopedia estabelecida junto com o movimento dentário. Por que uma ortopedia? Porque o osso do processo alveolar é sítio de crescimento, depende da posição do dente. Por isso, quem perde dente, perde osso. Quem tem um arco atrésico, tem um arco atrésico, os dentes foram atreseados por uma seta. E, por exemplo, quando você expande, você tem um ganho nessa estrutura, tá? E vamos ver, então, em termos de correção, os arcos. Olha o ganho transversal dos arcos. Você não precisa disjuntar, apesar que a disjunção são poucos os casos. Se você diagnosticar certo, sempre a disjunção está relacionada, vou voltar aqui, se a coroa está para fora do ápice, né, ou vertical, você não pode pôr a coroa mais para fora, então você tem que disjuntar, não tem jeito. Mas no caso, é a lei do trapézio, que na aula de First eu falo bem disso. Tem o desenho, tudo lá para quem, porque vocês são formados em escolas diferentes, pode ser que você não tenha tido isso. Mas é uma coisa básica da ortodontia, se expande quando a coroa está para dentro do processo alveolar, né? Do ápice. Então, você enxerga o ápice abrindo? Não é disjunção. Não enxergo o ápice abrindo, eu enxergo o ápice convergente na maxila. Então, aí você tem que fazer a disjunção, tá? Então, os casos de junção são bem menores, né, do que a gente imagina se a gente diagnosticar certo. Mas o ganho que ele tem transversal aqui é bem nítido, né, uma coisa bem clara. E o ganho do contorno do processo alveolar, preciso. E eu, por exemplo, vou mostrar para vocês, eu não deixo espaço nos meus arcos dentários. Por quê? Porque o paciente vai usar o Leo Space para fazer a troca. Então, no meu caso, eu finalizo o ideal. E esse arco, nesse período intertransitório, não tem ganho transversal. Ele não vai crescendo, senão o arco é abrindo espaço. Um arco para uma criança que nunca usou nada, que é perfeita, classe 1, no período intertransitório, ele ia ganhando espaço. Não acontece isso, né? Ele tem um ganho de base óssea, de desenho e tal, de estrutura, mas o arco não abre diastema durante a fase do período intertransitório. Então, o ganho transversal a gente estabiliza para depois não perder aquilo. Vamos ver, então, em termos de panorâmica, para vocês verem, agora o lateral estava numa fase mais nova ainda, estava o paciente de uma fase lateral irrompendo, né? Por isso que ele estava aquele leque e, ao mesmo tempo, a ápice aberto, né? Totalmente a raiz do 12 está aberta. Vamos ver ele que sofreu verticalização, retração, fechamento de diastema, só não pôde ir para cima do canino, que a gente orientou direitinho, isso a gente dita tudo certinho. E olha o dente corrigido, né? Vou ver se o meu brilho está certinho, tá? Então, olha o dente corrigido aí, o ápice formando normal, não tem dente em cima do canino, todas as estruturas preservadas e o dente corrigido. E quando a gente olha ele 7 meses depois, é um menino feliz, né? Ele tem o depoimento dele com o pai, falando para vocês no curso, vocês vão ver que coisa impressionante, né? Ele faz um comentário engraçado lá, que ele
relaciona a experiência que ele tinha, ou a noção que ele tinha do aparelho com a fábrica de chocolate, que era aquilo, foi do nada que ele falou, o pai fez um comentário elogiando, e ele fez um comentário dizendo que ele tinha a impressão que os aparelhos eram todos iguais, que ele ficou encantado de ver no Invisalign. Então, é lógico, a criança fica feliz, ela quer o resultado, como a gente não quer ficar de aparelho, né? E olha o arco, o engrenamento do arco, né? Aí a gente estabiliza e pronto, vai aguardar a troca. E precisa ver todo mês? Não, durante o tratamento dele, nós vimos de 2 em 2 meses. E ele tratou 7 meses, nós vimos 4 ou 5 vezes, vamos pensar assim, né? Colocou o Invisalign, depois a gente coloca a Attachment. No curso eu explico bem a preferência clínica, como a gente organiza, para não ter que atender todo mês, e para não coincidir a Attachment com o IPR, para não coincidir no primeiro alinhador já vir a Attachment. Então, o paciente instala o Invisalign e sai encantado com aquilo. Um mês, ele vende o Invisalign para você, porque ele põe uma coisa linda na boca, fica lindo para ele poder mostrar. E outra, além dele se acostumar com aquele novo aparelho. Um mês depois, ele sabe que vai pôr o attachment. E aí começam os movimentos que dependem do attachment. Angulação, um controle de torque, coisas assim. Então, power rigid, elástico, tudo que for, começa no estágio 4. E aí, para vocês verem que não atrasa. Uma correção importante, com overjet acentuado, e tem um controle total dos dentes, e não teve atraso, né? Então, essa logística do nosso consultório, eu passo para vocês no Invisalign, passo a passo, eu ensino vocês preencherem a preferência clínica, para que vocês possam ter o mesmo fluxo que nós temos no consultório, né? Então, hoje eu estou em suporte clínico, geralmente segunda e quinta, quarta e sexta eu estou no consultório. Então, os outros dias eu estou no curso. Então, quer dizer, se eu tivesse com ortodontia convencional, eu estaria todos os dias no consultório, tá? Então, quando eu decidi fazer Invisalign, eu disse, eu não quero ser refém da manutenção, eu não quero ser refém de ter que ir para o consultório todos os dias. E hoje, é o que o Gui estava falando no início, com a pandemia, com esses surtos que nós estamos tendo, a gente tem o conforto de poder acompanhar o paciente e os tratamentos andarem perfeitamente, sem nenhum problema, tá? Então, eu acho que o Invisalign First veio para transformar a nossa ortodontia de uma forma limpa, para poder a criança ter um tratamento no período mais curto, para a gente poder fazer... Quem que é a Gabi? Acho que é a Gabi. Ela e esperar, se achar que não dá para pôr ela pela Um tramola. minutinho, Gabi. É o da Gal que está aberto o microfone. Você consegue fechar? Não, aí fechou. Fecha o microfone para vocês poderem. Então, assim, o Invisalign First, ele trouxe para a gente uma ortodontia limpa, que pode ser feita na criança, ela permanece com o sorriso pleno naquele período, e outra, ela não fica refém da gente 4, 5 anos, porque senão ela vai ficar 2, 3 anos fazer o tratamento e depois ainda entra para o tratamento da ortodontia corretiva, porque você não sabe que vai nascer um dente girado, qualquer alteração que depende de você no aparelho fixo, tá? Então, eu só consegui fazer First depois que eu aprendi, e isso impulsionou as vendas do consultório. Por quê? Porque antes, quando o pai, por exemplo, punha Invisalign no adulto, a criança eu acabava, na insegurança, migrando para o Bielis, eu migrando, vou botar um Bielis, depois eu ponho. Não, em 7 meses era o período que eu usava o Bielis, acabou corrigindo tudo. Então, essa mudança, esse mindset que a gente tem que mudar, que não vai ficar mais demorado se você for para o Invisalign, tipo assim, ele fala, não, eu já vou por um Bielis para expandindo, depois eu faço o Invisalign. Não, aprenda a fazer First, que você vai fazer a expansão, a correção, a abertura do espaço, acabou. Em 7 meses está livre, o paciente feliz da vida ainda falando bem de você, sem reclamar do teu tratamento, sem reclamar que está lá faz não sei quantos anos, tá? Então, vamos ver os de adultos para eu mostrar para vocês no final, e depois vou explicar mais ou menos, não dá para a gente falar direitinho em termos de valores, mas dá para eu mostrar para vocês porque que eu comentei que a gente consegue faturar mais sem que o paciente pague mais caro, tá? Então, eu vou primeiro falar do tratamento, que esse é ainda o 4º passo, como que eu corrijo todos os casos com Invisalign. Vou pegar 2 casos difíceis, que são os casos que fazem parte do nosso curso anterior, também estão no curso novo, do curso, quem já fez, já viu, né? Mas quem está aqui que não viu, vai poder ver direitinho, isso vai estar também no curso novo do Invisalign passo a passo, que eu mostro adulto, planejamento e tudo, e mostro os casos, tá? Para vocês poderem ver. Ensino como que a gente prescreveu
como que a gente prescreve isso para ter esse resultado, tá? Então, vamos pegar essa paciente que eu mostrei no início, que era aquela que nos surpreendeu quando a gente foi fazer a consulta, e nós vimos que a mordida aberta não era só isso, que a mordida aberta tinha realmente uma maloclusão mais grave, tá? Então, agora vamos olhar ela com um olhar de planejamento. A gente não pode extruir os dentes superiores de uma forma muito precisa, porque ela tem um sorriso bom. A gente pode verticalizar e permitir a extrusão relativa. Ela é classe 2, mas ela não pode perder a dimensão vertical. Eu vou voltar na foto para vocês poderem olhar. Então, não adianta eu extrair o terceiro e fechar a mordida, porque senão ela vai envelhecer, né? Agora eu vou voltar aqui para vocês verem. Aqui, né? Ela tem um terço médio bom, se a gente for olhar. Não posso reduzir muito esse terço médio, vocês vão ver no final. E eu tenho que fazer o engrenamento desses dentes. Qual é o planejamento, então? A gente escreve o planejamento, ali na direita são as minhas modificações 3D, aí eu entro para fazer o clean check com aquele pensamento de ortodontista, diferente do técnico, que vai fazer o que eu pedi. Por isso, se vocês não fazem o 3D, vocês têm que aprender a ditar o que quer que ele faça, né? Que é o mais difícil. Escrever é o mais difícil quando vai de movimento 3D. Escrever o planejamento não acho difícil, mas porque você pensa como ortodontista, como a maloclusão se construiu e dita o que você quer construir. A linha média vai para onde? A classe 2, como? Como você quer corrigir. Então, vamos ver a correção do dela, tá? A gente tem, enquanto está expandindo o arco, distalizando o superior, porque ela é classe 2, e intercuspidando os dentes, porque não podia ter giro anti-horário de mordida, porque ela tinha uma face boa, essa moça é uma moça bonita, e a gente não podia ter essa falta de correção. Olhem o colar de colagem, para vocês verem a curva de espelho acentuada e a curva do arco superior, o plano do arco superior desnivelado. E como ele vai nivelando com a correção que a gente vai fazendo. Esse olhar de ortodontista é o que tem que orientar sua movimentação em 3D. Senão não adianta nada, eu botar o dente, eu posso pôr onde eu quiser. Tá vendo? Todos os movimentos estão dentro da base óssea. E você tem que saber quando é uma distalização sequencial e quando você pode fazer uma distalização em bloco. A gente tem, eu no passo a passo eu explico certinho em que momentos você pode pedir uma distalização em bloco. Se você pedir uma distalização em bloco, nesse caso, não vai acontecer nada, vai ficar classe 2. E aí você fala, não, mas o paciente não usou elástico. Não, mas você quer, eu pego o seu clean check para conferir no refinamento, vamos supor que você tratou e não teve resultado. Aí você entra comigo com suporte e fala, não, mas no primeiro tratamento seu, você não fez distalização sequencial. Nesse caso, com essa quantidade de distalização, você não ia conseguir a correção. Só que você não sabia, você fez o que veio no seu clean check e ele entendeu que a sua correção era aquela. Porque eles sabem quando pode ser quando tem que ter distalização sequencial e quando tem que ser distalização em bloco. Só que dependendo da forma que você transcreve, você vai poder passar a informação errada, né? Então, vamos ver ela ó, no final do tratamento, 1 ano e 4 meses de tratamento. Quem que é? É a Marina. Marina, fecha o microfone aí para a gente, por favor. Eu acho que é o da Eliane que está aberto agora. Vou esperar ela botar aí, não tô? Oli, fecha o microfone para a gente, por favor. Bom, então vamos ver o resultado que a gente vai ter depois do tratamento. Quer dizer, e isso vocês estão vendo, se eu estou comentando com vocês que eu comecei em 2018, agosto de 2018, não tem como esses tratamentos terem mais tempo, principalmente vocês vão ver na aula, é que alguns vão estar no curso, outros já estão, né, no curso anterior, tem as datas das radiografias, tudo certinho, e a data do planejamento, tudo certinho para vocês poderem ver, tá? Aqui a gente vai ver, eu não sei o que é essa seta aí que apareceu, eu acho que alguém mexeu em coisa, apareceu aí. Aqui a gente vai ver corrigida a maloclusão em 1 ano e 4 meses de tratamento. Então, a gente vê linha média coincidente, agora ela vai para a estética, fazer a estética desse central, reconstruir a custo de um canino, um desgaste do molar, mas a gente tem os dentes totalmente nivelados, olhe com o olhar de colagem. Percebam que aquela colagem que estava no seu 3D está na boca. Então, tudo que está no 3D acontece sim na boca. Se o paciente usar, vai acontecer. Então, tenham medo do seu clean check. Porque às vezes vai no curso e fala assim, não, nem tudo que está no clean check acontece na boca. Só se o paciente não usar. Porque se ele usar, vai acontecer. E se o que você fez errado ou para o lado errado, vai dar errado. Por quê? Porque é uma matriz. É 0,25 em cada alinhador. Fica 10 dias, puxa 0,25.
depois mais 0,25, depois mais 0,25. Se você trocar de 7 em 7 dias, como é o protocolo da Alliance, tem que ter um paciente que usa 22 horas. Então, vamos pensar que você tem um paciente que usa 22 horas. E ele usou, vai dar 1 milímetro por mês. É uma força biológica dentro da ortodontia e vai levar para aquele movimento. Se o paciente utilizar e o seu clean check estiver errado, vai dar errado na sua mão. E aí, depois, para corrigir, é um transtorno, tá? Pode ser que o seu clean check esteja certo e ele não use, e aí não vai dar certo, vamos supor, no uso elástico. Não vai corrigir a classe 2, que nem no dela. Vai fechar a mordida, tudo, mas não vai corrigir. E continue em classe 2, não tem como você não dizer para ele, você não usou o elástico. E você, ortodontista, também tem que saber que momento usa o elástico. Quem comanda o período do elástico, que não é a chave, é o movimento que você tem no seu 3D. Então, isso tudo a gente orienta direitinho para vocês poderem ver dentro do passo a passo. Eu não sei, Guica, por que surgiu essa seta aí. Agora vai ficar isso na aula, mas tá bom. Bom, então, a gente olhando aqui, a gente tem a panorâmica inicial e a panorâmica final na parte do movimento. Olha, com todo o movimento que ela fez, fechamento da mordida, distalização sequencial superior, a gente não tem um arredondamento de ápice. Sendo que eu sou professora desde que eu me formei na odontologia e eu sempre ensinei que não tem movimento de orto sem arredondamento de ápice. E aí a gente tem que desconstruir o nosso conceito, porque aqui a gente tem provas, e no caso seguinte também, que teve o movimento e não teve arredondamento de ápice. Então, o que acontece aí? A tecnologia do Invisalign é top no alinhador. A tecnologia do 3D me permitiu colocar o dente na posição biológica, que é dentro daquilo ali, e a sequência de movimentos que foi feita foi dentro daquilo que a biologia permite. Então, tendo um clean check bom, você vai ter um resultado fantástico. Não tem porquê não ter resultado, não tem porquê não ter o resultado que você almeja ali, né? Então, vamos ver. E agora, o que será que é esse risco aí? Alguém que mexeu em alguma coisa do comando, ele clicou na tela, mas agora eu não sei. Não está atrapalhando, não, pode deixar. Não, só para porque está gravando a tela, mas eu não sei se ele aparece aí depois, acho que sim. Bom, então vamos ver a comparação do antes e depois na parte clínica, né, na parte intraoral, para vocês verem o fechamento da mordida. Vocês já viram que a mordida é muito mais grave do que a foto mostra, e aí a gente tem a percepção do que o 3D nos alerta, né? E hoje eu prefiro corrigir, óbvio, uma mordida aberta como a dela com Invisalign, por quê? Porque eu tenho um efeito da mordida no Invisalign. O alinhador, além de fazer todo o movimento que eu pedi do clean check, ele segura o posterior. E aí, eu não preciso de grade, eu não preciso de elástico, nada. Ela não usou elástico vertical, nada, só usou elástico classe 2, tá? Só para vocês saberem. Olha o contorno do arco, o ganho transversal que tem adulta, né? Passou anos com essa mordida aberta, o ganho transversal que tem, e os terceiros molares estão lá, tá? Não foram extraídos. Só para vocês saberem que o movimento é preciso e houve distalização com os terceiros e ela aconteceu plenamente. Olha os incisivos na inicial, como estão mais vestibularizados que o incisivo na foto final. Então, a gente centraliza o dente na base, corrige onde está o erro, expandiu o canino e botou o incisivo na base. Então, orto, isso é ortodontia. Você tem que aprender a transcrever a sua experiência da orto para o sistema Invisalign, e aí vai dar certo, não tem como dar errado, tá? Olha a transformação dela no sorriso. A queixa era, eu sorrio, meu dente está projetado, né? Eu tenho atresia na região dos premolares, eu não tenho a beleza do sorriso que eu gostaria. E olha ela no sorriso final. A gente tem o contorno do sorriso, né? O corredor bucal preenchido, o alinhamento desses dentes preciso é outro, pena que ela tem que ficar de tarja, mas vocês vão ver nos nossos cursos presenciais, ela sem a tarja. E aí vocês vão ver a expressão do olhar. É outra pessoa quando você sai daqui, né, do anterior. Vou voltar aqui para vocês verem. Aqui, do anterior para cá, tá? A gente tem um ganho gigante em termos de sorriso aí, de mudança, satisfação, autoestima, muda tudo, tá bom? Fora que a gente tem um tratamento em um ano e 4 meses, acho que é dela aí, em 1 ano e 4 meses, que a gente atendeu cada 2 meses, né? Na nossa logística da preferência clínica, a gente ajusta para atendê-la cada 2 meses. Então, tá bom, 14 meses, nós atendemos 7 vezes. 7 vezes para estar com o caso concluído, e um set só de alinhadores. E agora,
não sei se vocês estão sabendo, a gente não paga o alinhador adicional que está incluído pelo pacote que você escolheu. Se for Light, você tem direito a 14 pares de alinhadores. No curso do First, eu falo bem dos tipos de aparelho, quando usa, tal, tudo certinho, e do passo a passo também. Mas, só resumindo aqui, no Light, você tem 14 pares de alinhadores com direito a mais 14. No Moderate, você tem direito a 20 alinhadores, mais 20, isso incluído pela Line. E aí, você pode pedir um adicional, um segundo adicional, tanto no Light como no Moderate, paga R$500. Cada vez que você pedir o adicional, agora você paga uma taxa de R$50, que é irrisória, né? Se a gente for pensar. Mas para a empresa é importante, pelo menos para o transporte daquilo que eles vão dar, que às vezes o paciente não usou, simplesmente por falta de colaboração. Então, no curso, eu mostro bem para vocês como eu cobro o alinhador adicional sem que o paciente se sinta lesado. Ele vai entender primeiro que tudo que está ali no clean check vai acontecer na boca, e ele tem a garantia dos alinhadores, mas ele não tem, você não tem que fazer um outro tratamento de graça para ele, né? Você não vai dizer isso, mas você não vai fazer um tratamento outra vez, se ele que não usou, né? Ah, mas como que eu sei que ele não usou? Se não der resultado, ele não usou. Porque se esses resultados difíceis estão aí, é porque se ele usar, vai dar certo, tá? Então, como que a gente faz? A gente orienta como vocês vão cobrar para poder ter o resultado e não ter que ficar tendo o custo dos alinhadores adicionais, o trabalho de fazer um retratamento, né? Um retrabalho de tratar novamente. Mas, principalmente, porque agora os alinhadores, você vai pagar a taxa pelo menos por vez. Se você pedir 10 refinamentos, você tem um valor significante na sua conta do mês. Então, a gente tem que aprender a transcrever a nossa ortodontia da melhor maneira possível, a vir um clean check perfeito para você poder ajustar um detalhe ou outro, conseguir transferir para o técnico o que você quer que mude, ou você mesmo aprender a mexer no 3D. Nós vamos lançar o curso de 3D, mas não é agora, porque está mudando umas coisas no software, e eu estava gravando para finalizar para vocês, mas vou ter que aguardar, senão eu vou gravar de novo, né? Então, nós vamos aguardar para mandar o 3D, mas eu vou mostrar para vocês o clean check ao vivo na quinta-feira, todo mundo que está na aula vai poder assistir, e depois eu vou explicar como é que vai funcionar para quem for fazer o curso. E aí, se você conseguir transcrever sua experiência da ortodontia para o sistema, você vai ter um resultado pleno, você não vai ter que ficar fazendo alinhador adicional, tá? Então, todos esses casos que eu estou mostrando não tem alinhador adicional, foram casos tratados com esse resultado no primeiro set de alinhadores que foi programado, tá? Então, vamos ver o último caso, para vocês verem aquele caso que eu mostrei no início, que eu disse a importância do diagnóstico 3D, tá? Que era o terceiro passo, né? Então, nós estamos finalizando o quarto, que é como conduzir o seu tratamento com excelência para você ter o resultado. A gente vai ver que a paciente tem o 22, o 21, né? Que é a linha média na mesial do 21, coincidente com o filtro. No passo a passo, eu mostro tudo, como a gente faz a linha média, como você faz para ter certeza quem está desviado, como você olha a mordida profunda, quem você intrui, como você olha, se você tem um desvio da mandíbula, como você pede aquele jump, ou aquela correção para você ter a modificação dos arcos para poder ter a correção daquilo e tal. Mas aí, no caso, você tem o 21, coincidente com a linha média. Então, eu posso trazer o 11 para encostar no 21, ponto. E o resto eu vou ter que fazer a correção, como eu mostrei para vocês no 3D. Então, ela tem um sorriso bom, não posso intruir os dentes superiores, tenho que intruir apenas os inferiores, então você tem que ditar de tal forma no como prescrever para o técnico, para que ele faça a correção só do arco que você quer, só dos dentes que você quer, tá? Se você coloca bite ramps ou não, isso tudo a gente vai explicar direitinho no curso como funciona, tá? E aí a gente tem, então, a correção dela naquele 3D que nós vimos lá, eu vou repetir aqui, porque agora nós estamos falando do tratamento dela, para vocês poderem ver, né? E a gente tem a intrusão dos dentes inferiores, a correção do giro da linha média para a direita e a mesialização do quadrante 2 e 3. Precisa pôr um mini implante, um recurso adicional? Pode ser que sim. Então, o que o paciente tem que ser informado? No momento que você enxerga a gravidade do problema, pensa, eu tenho um diastema que eu não vou poder fechar levando o meu incisivo, uma classe 2, que eu não vou poder levar o meu canino para a esquerda, né? Para fazer a correção. Então, eu preciso pedir a mesialização de 2 quadrantes no mesmo sentido, pode ser que eu precise de um mini implante para poder trazer isso para o lugar, tá? Então, se fosse na ortodontia convencional, pensem vocês que agora, por enquanto, vocês não podem falar comigo, mas na hora que eu terminar, vocês vão poder falar, né? Então, pensem se
Você se estivesse fazendo uma ortodontia convencional, você com certeza precisaria colocar um mini implante, porque são 2 movimentos para o mesmo sentido. Então, você não teria recurso para poder fazer isso. O que acontece? Eu vou voltar ao 3D para vocês entenderem ali como funciona. No momento que a gente está intruindo, agora está só intruindo para vocês verem um de cada vez. A linha média está sendo corrigida para a direita e eu estou criando espaço para o 33 ali, para ele mesalizar também esse segmento poder vir para cá, tá? No momento que eu clicar o último movimento ali, da segunda imagem, vocês vão perceber que esse segmento vai vir para frente, presta atenção no 24, que ele ancora lá no 27. Então, tem o 27 ancorado no 23, para trazer o 24, depois o 25, depois o 26, e por último, todos seguram no quadrante 1, na linha média, e nesse segmento já corrigido, para trazer os molares. Então, presta atenção no quadrante 2, tá? No resto é o mesmo princípio. Só para vocês entenderem como isso funciona. Tá vendo que o 27 está parado, empurrando os dentes? Esse recurso, não tem nenhum elástico classe 3 aí trazendo isso para frente, tem um elástico classe 2 segurando o canino, porque nós estamos mesializando agora esse segmento no mesmo tempo. Então, o elástico é de classe 2, porque a paciente é da classe 2. Então, você segura o canino e vai fazer a correção. E os 2 segmentos foram para o mesmo sentido. Então, se a gente pode tratar sem pôr o mini implante, aí vamos calcular quanto esse paciente teria que gastar se ele fosse fazer um aparelho fixo, por exemplo. Ele vai ter que fazer todo o aparelho fixo, ele vai ter que fazer um mini implante, e vai ter um tempo de tratamento longo, porque a maloclusão é complexa, tá? Vamos ver, então, ela na correção do arco, tá? Para vocês entenderem aí. A gente tem, então, mesializando o quadrante 2, né? Estou mostrando primeiro a foto oclusal do lado esquerdo aí de vocês. E o quadrante 1 está parado, tá? E a linha média preservada no 21. E agora nós vamos ver a movimentação do quadrante 3. Conduzida por quem? Pelo alinhador que está ancorado lá no 37, tá vendo? Mesializando 33, 34, 35, 37 é a ancoragem. 2 pinos de ancoragem, como se fosse um arco 4x2. Vem vindo o dente e o elástico de classe 2 está no primeiro molar. Então, ele vai ancorando e agora toda essa bateria vai segurar para trazer o 37. Esse raciocínio da tecnologia é fantástico. É uma coisa que a gente não tem como recurso na nossa ortodontia convencional. Você tem que fazer uma parafernália aí para o negócio funcionar desse jeito que a gente tem de resultado, tá? Então, essa mudança do arco, agora olhando a parte clínica, do arco inicial para o final, depois do arco inicial para o final, a gente tem, aqui era 1 ano de tratamento. Tá vendo que o molar ainda tem espaço lá, né? No final, vocês vão ver ele. No curso, tem todo o caso finalizado. Então, aí o elástico de classe 2, como vocês viram, e aí o molar no meio do tratamento, né? E depois a oclusão corrigida. Pena que nós estamos com esse X aí. E aí está em cima da foto. Bom, então a gente tem uma oclusão corrigida em 1 ano e 6 meses. 18 meses de tratamento foi o tempo dessa paciente. Essa paciente foi a que me levou para o credenciamento, porque ela tinha me procurado para fazer alinhador, e eu mandei para a empresa que eu fazia antes de fazer Invisalign, e a resposta foi: é um caso complexo, não dá para corrigir com alinhador, nós vamos corrigir a mordida profunda, mas não corrigir toda essa classe 2. E eu disse: ok, então vamos colocar fixo. E aí nós iniciamos a colagem do fixo. Primeiro deixa eu mostrar o arco, depois eu vou voltar nisso. Olha a movimentação dos incisivos, eles intruíram, corrigiram a linha média para a direita, e olha a integridade dos ápices. Então, eu não quero fazer um outro recurso que eu não durma preocupado se está reabsorvendo um arco básico que eu coloquei lá, uma intrusão, ou então está abrindo a mordida a mais do que aquele movimento que eu fiz, ou está retraindo, ou o dente. Eu quero ter sossego. Então, eu me preparei muito para poder aprender a tecnologia, utilizar o diagnóstico 3D para ser preciso no meu planejamento, fazer a prescrição do jeito que eu gostaria para ter essa movimentação e conduzir os resultados da melhor forma possível, né? Para poder ter esse resultado final. Não manter o sorriso como ela tinha, né? Não ter intrusão desses dentes de forma que, para corrigir uma de profunda no nível que ela tinha, preocupava, não podia, tinha que ser só inferior. Então, com 18 meses de tratamento, quando ela foi fazer o alinhador, que na época eu fazia outro alinhador, e eles me deram a negativa de que não tinha como corrigir, nós colamos o fixo. E aí, naquela semana, eu soube que o Invisalign tinha uma tecnologia diferente, que eu achava, tinha uma pré-concepção, para não dizer um preconceito,
uma preconcepção mesmo de que todos os alinhadores eram iguais, eram limitados e só corrigiam casos simples. E tinha acabado de se confirmar, eu tinha acabado de mandar o caso dela e veio, não dá para corrigir com alinhador, então você vai ter que pôr fixo. E aí, quando eu vi, eu já tinha colado o aparelho fixo nela, eu disse, agora eu preciso ir conhecer, porque se realmente existe algo que corrija, ela veio me procurar, porque eu fazia no Instagram, postava vídeo de casos que eu tratava, né, com o alinhador. Eu não fazia Invisalign, o Align ainda não tinha vindo para o Brasil, e só tinha os representantes, né, e eu achava que era igual, eu não tinha experiência naquilo, né, e quando eu vi no credenciamento os resultados, na Galeria Global, se vocês consultarem, na aula que eles deram, como eu dei aula a minha vida toda, eu tive um senso de observação muito grande naquilo que eles falavam de resultado, eu saí dali e disse, é isso que eu quero fazer, eu não quero mais fazer ortodontia convencional, eu não quero mais ser refém da manutenção, e eu quero fazer uma ortodontia de ponta com o melhor resultado. E liguei para ela da Estrada e disse, olha, você quer tirar o alinhador? Ou você quer tirar, desculpa, você quer tirar o aparelho fixo? Porque agora a Align veio para o Brasil e tem como corrigir sua maloclusão. Tão convicta que eu estava de que ia corrigir. Por quê? Porque eu saí daquele credenciamento entendendo a tecnologia sem saber, eu não sabia os nomes, eu não guardei Precision Cuts, a Power Read, aquele monte de nome, eu não tinha noção daquilo, eu entendi o princípio. E ela disse, eu quero, se você acha que dá certo, eu quero, e ali a gente tirou o aparelho e fez, o resultado tá aí, tá? Então, eu acho que o que vocês precisam é entender como isso funciona, dominar cada vez mais a sua ortodontia. Se você está começando na ortodontia, você peça ajuda no planejamento. Se você é experiente na ortodontia, acredite que você vai ser capaz de fazer a mesma ortodontia com essa tecnologia e leve para o seu paciente o melhor, né? Ai, Cris, mas eu não tenho público. Ai, Cris, mas o paciente não vai querer fazer Invisalign. Você vai se surpreender com o tanto de gente que quer. Eu mesma sou uma paciente, eu nunca pus aparelho e quando eu comecei a fazer Invisalign, eu pus em mim. Eu fiquei muito feliz porque eu ia poder corrigir uma coisa que eu nunca tive coragem de corrigir. Só que a parte estética minha não mostrava o problema que tinha. Então, daria para ficar sem corrigir. Eu não tinha problema na função nem nada. E eu tinha um problema que era classe 2, coisa assim, não tinha... não, seria bom corrigir. Só que eu não tive coragem de botar fixo. Eu pus fixo a vida inteira. Então, é importante que vocês confie na tecnologia, confie no seu potencial, para que vocês possam, sim, mudar a cabeça de vocês para esse novo recurso, tá? O quinto passo é como a gente aumenta o nosso faturamento sem que o paciente pague mais caro. Então, aqui eu fiz um resuminho, na minha aula eu mostro o meu orçamento, como que eu cobro se for à vista, se for em 4 vezes, se for em 12. Eu mostro como eu faço no MyClean para ganhar à vista a entrada e ele dividir o resto no MyClean. E se você fizer Bradesco ou Itaú, você vai ter que cobrar aquela taxa limite. Se você for cobrar mais caro, aí você pode fazer pelo PagSeguro e ter essa entrada à vista para você. Então, vamos pensar aqui, que não dá para eu estender para fazer o cálculo com vocês, mas no curso eu faço passo a passo para vocês entenderem. Esse caso, vamos resumir assim. Se a gente fosse tratar uma oclusão dessa de cima aí, grave desse jeito, mordida profunda, linha média inferior desviada, tem que mesializar 2 quadrantes, tem que recontornar o arco inferior, talvez associar a mini implante. Qual a média, mais ou menos, que a gente, como bom ortodontista, vamos pegar gente boa, né? Nós estamos falando aqui como se todos nós fôssemos excelentes ortodontistas. Afinal de contas, nós estudamos para isso e eu tenho certeza que nós somos, né? Vamos pensar, não dá para ir mais rápido do que o tempo normal da mecânica do aparelho fixo. Porque primeiro ele tem todo um processo para chegar no fio que você precisa, para fazer a mecânica que você precisa. Então, por melhor que você seja, você vai ter que seguir o protocolo, que é primeiro o transversal, depois o vertical e depois o anteroposterior. Então, a gente não tem como pular a etapa. E isso gera um tempo para você fazer primeiro o transversal, depois fazer o primeiro vertical, depois o anteroposterior, fora aí, no caso, você tem a complexidade de ser 2 segmentos. Então, vamos pensar numa média. Seria mais ou menos de 2 anos e meio, né, a 3 anos. Então, de 30 a 36 meses. Vamos ser realistas, porque a gente fala 2 anos para o paciente, 2 anos e meio, mas no caso desse a gente ia demorar mais que 2 anos, 2 anos e meio. Agora, mesmo associando, vamos supor que a gente não demore tudo isso, a gente vai associar a mini implante, que vai ter que fazer o procedimento, né? Aquele arco tem que responder como você programou. Então,
tudo isso. Como a gente poderia fazer para calcular quanto vai custar isso para o paciente? Vamos colocar a gente numa ortodontia, não precisa ser na ortodontia de aparelho fixo, tá? Não precisa ser uma pessoa que cobra fortuna, né? Porque tem gente que cobra um salário mínimo, né? Cobra uma entrada e um salário mínimo, que a realidade hoje é outra. Mas vamos pensar que você cobre 3.500, de 3 a 4 mil de entrada, vamos supor, e você cobre 350, ou 300 para facilitar a nossa conta, que a gente é dentista, fazer a conta é mais difícil. Se a gente for fazer uma conta com R$300 por manutenção, que se você for trabalhar por menos que isso, você vai estar tá fora do mercado. Hoje o mercado, se você pegar a maioria dos profissionais que tem de médio para top, em termos de profissional, ele cobra mais de R$300, é mais ou menos isso, né? Vocês podem consultar para vocês verem. Isso nós vimos, nós fizemos 45 cidades, nós fizemos palestra, nós cotamos para ver quanto que os doutores cobravam, e a média foi R$300. Os que cobravam 180, 150, coisa assim, então, às vezes demorava mais tempo para tratar. Quem tratava em 2 anos e meio, 3 anos e meio, um caso assim, mais ou menos essa faixa. Se a gente multiplicar por 36 parcelas, o paciente vai pagar 10 e pouco, 10.800, né? Mais a entrada que você pôs, vamos pôr que você põe 3 ou 4 mil, ele vai para 14 mil. Só que ele pagou, não sentiu. E você não contou para ele que ele estava pagando isso. Então, ele tem que saber que ele vai pagar isso se ele escolher o caminho do fixo. Né? Ah, mas se eu cobrar 180, se eu cobrar 180, você vai estar pagando para trabalhar, porque você vai ter que atender todo mês. Você cobrar uma entrada menor, ah, mas se eu não cobrar, não tem mercado. Vocês vão perceber que o mercado hoje aceita essa mensalidade se vocês forem para o fixo. Então, o que a gente faz? Coloque os 2 orçamentos, coloque essa média de valor no aparelho fixo, ele não sabe quando você cobra. Se antes você cobrava 180, ou antes você cobrava a entrada de 2.000, R$1.000, que nem 1.800, você coloca que você cobra 3.000, mais ou menos, 4.000, e coloca a mensalidade de 300. Deixa o orçamento pronto e faz o seu orçamento de Invisalign. No valor que você quiser. Se você quiser abaixo disso para ter os primeiros pacientes, coloca uma margem de 3.000. Vamos colocar aqui uma margem de 3.000 de lucro no que você tem hoje de selo. Eu nem sei o seu selo. Mas vamos supor, coloque 3.000 na sua margem de lucro no seu Invisalign. Se você ganhar 3.000 para atender um paciente como esse, nós atendemos 8 vezes. 8 vezes, divide para você ver. Você vai ter um faturamento por vez que você atende. Então, não justifica você ficar 36 meses, sendo que você pode atender o paciente a cada 2 meses, com esse resultado que a gente está vendo aí, e, na média do tratamento todo, um tratamento de 18 meses, 1 ano e 6 meses, ela colocou o alinhador, que eu falei que eu coloco sem attachment, eu explico direitinho para vocês no curso, passo a passo certinho. Depois, no primeiro mês, coloca attachment, no segundo mês, faz IPS se tiver. A partir daí, 2 em 2 meses. Então, se eu atendi 3 vezes de 18, sobraram 15 meses, porque eu calculo pelo alinhador, né? Não estou contando pelo tempo. Calcula pelo tanto de alinhador, divide, deu 18 meses. Se sobraram 15 meses de alinhador trocando cada 10 dias, então, eu vou ter um cálculo de 5 vezes que eu vou atender naquele período, né? De 3 em 3 meses, 2 em 2 meses. Essa paciente vinha de 3 em 3 meses. Se é uma paciente colaboradora, você pode espaçar o resultado. Se não é, você mantenha de 2 em 2, senão você vai perder o tratamento e vai ter que refinar. Então, nós tratamos 8, 9 vezes de atendimento para ter um faturamento que a gente pôs na margem ali, que pode ser o que você se adequar no seu perfil, onde você está aí. A forma de pagamento. É lógico que aqui a gente não vai poder entrar no MyClimas. Agora tem a maquininha de cartão. A única coisa que a maquininha de cartão divide em 18 pela Line, mas tem juros. Então, você vai ter que calcular ali aquele valor para poder ter o mesmo lucro, né? Senão você vai ter o paciente, você coloca o seu lucro lá e ele vai adicionar aquele valor lá, né? Quanto você tem que pôr para você ter o seu lucro. E aí, mas a gente explica tudo direitinho. Já no PagSeguro, com Bradesco ou Itaú, ou o PagSeguro mesmo, que divide até em 12, você não tem juros. Você tem a taxa do PagSeguro, que é 2,88 sobre o que você vai passar no cartão. E aí, no dia do curso, por exemplo, a gente entra com a TM, né, que é aqui da nossa região, a Mari, e a gente vai fazer com ela o cálculo ali, para vocês verem. Eu vou fazer esse mesmo cálculo que nós estamos fazendo aqui, só que tudo detalhado. Cobra quanto de entrada, cobra quanto por mês. Quanto de Invisalign, quanto. Compara os dois. Quanto é de lucro, né, que é mais ou menos o que eu estou falando aqui. Então, esse cálculo, para você poder
trabalhar, você precisa ter noção do que você está ganhando para atender 36 meses. Quanto está te sobrando de valor? E é essa conta que eu faço. Eu pego quanto você gasta no aparelho fixo e somo só que você teve que trabalhar 36 vezes para ganhar aquele lucro que você tem. E você vai ver que o seu lucro no Invisalign é maior, porque no momento que você não está atendendo ela no intervalo, você está atendendo outro paciente de Invisalign. Então, você trabalha menos, né, com aquele paciente e aumenta o número de pacientes por período. E aí você consegue ter um faturamento maior, porque o seu lucro por sessão é maior, tá? Deu para vocês entenderem mais ou menos aí? Depois eu vou ficar à disposição para vocês entenderem certinho, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Então, a gente precisa mudar o nosso mindset, a gente precisa entender que as coisas mudaram e hoje a gente tem recurso para isso. Senão, a gente acaba ficando na mesma tecnologia que a gente fazia, porque a gente não conhece, que era o que acontecia comigo. Eu achava que todos os alinhadores eram iguais, então que eu ia poder fazer com o Invisalign só casos simples, com alinhadores, né? E qualquer alinhador servia, e não. E depois que eu vi que o recurso do Invisalign, que a tecnologia, eu podia aplicar a minha ortodontia naquilo e ter esses resultados, e aquilo fez toda a diferença no impulsionamento do nosso consultório e na mudança do meu mindset para me dedicar àquilo, porque vocês vão ter que se dedicar um tempo para aprender, né? A gente não aprende nada se a gente não se esforçar para aquilo, então vai ter que reservar um período para estudar. Então, por exemplo, quem vai fazer o curso? Quem vai fazer o curso, assista a aula para você poder aprender, porque depois que você assistir a aula, por exemplo, a aula de first, que você assistir a aula de first, entender quando é first, que idade que é, quando que você indica, você vai começar a vender first todos os casos que você olhar, você não quer mais fazer aquele processo todo da ortodontia convencional, né? Então, é importante que vocês entendam isso. A gente estava com um pouco de receio de não conseguir abrir o curso para essa semana, porque eles estavam dando para a gente só a partir do dia 10, mas nós conseguimos para a turma de vocês, o curso não abriu ainda. Então, eles vão liberar para a gente fazer, para vocês fazerem a inscrição primeiro, com o desconto que nós tivemos, estamos tendo apoio da Line na divulgação, apoio de outros parceiros que estão nos ajudando, para que a gente possa fazer os dois cursos juntos, a gente fazer o Invisalign passo a passo e o Invisalign First, para que vocês tenham no passo a passo, como você entra o caso, o que você tem que olhar para pôr seu diagnóstico, como você dita o seu planejamento, como você prescreve para o técnico, como você olha o seu clean check para ver se está dentro daquilo que você planejou, né? Como se ajusta a sua preferência clínica para ver se aquilo que vai acontecer, né? Você quer que uma extração de pré-molar aconteça, por exemplo, no momento que você pode colocar um ponte, para o cara não ficar sem dente. Então, tem todo um cálculo que a gente explica direitinho como você faz para aquilo acontecer perfeitamente. E no first, nós vamos entrar o caso como no passo a passo e também mostrar como funciona dentro do first e quando ele é first, até que idade, o que precisa ter na criança para poder colocar o first fase 1, por exemplo. Se é 11 anos ela pode ser first fase 1 ou não, ela já tem que ser first fase 2, e aí vocês vão saber direitinho como funciona, tá? E essa série chama Excelência no Tratamento com Invisalign, então hoje nós conseguimos trazer para vocês, antes de passar para eles. Aí vocês vão entrar, quem for fazer, muitos daqui já estão no curso com a gente, muitos não, né, estavam aguardando para a gente conseguir a liberação. Então, dentro dessa série Invisalign passo a passo, a gente tem o Invisalign First, o Invisalign passo a passo, que é a estrutura. Dentro da série Excelência no Tratamento com Invisalign, a gente tem o Invisalign passo a passo e o Invisalign First. E ele, desde o último módulo que estava, o valor agora que a gente lançou no final do ano, que foi a última turma, ele saía 3.700 os dois cursos. 1.500 o passo a passo e 2.200 o first. E aí nós conseguimos o patrocínio para que vocês tenham os dois cursos praticamente pelo preço de um, né? Para vocês terem o valor mais baixo para vocês poderem fazer. Então, vocês vão receber um link no WhatsApp, no grupo VIP, para que vocês possam, quem for fazer, clica para inserir, que os primeiros 30 doutores que se inscreverem vão poder participar do Clean Check ao vivo. Não é desse da quinta-feira, é depois que acabar as inscrições, mas dos 30, nós vamos sortear 3 doutores que vão poder mandar o caso para planejar free, tá? Então, eu vou entrar com vocês online, todas as pessoas que estão inscritas vão poder assistir, mas só pode enviar o caso para planejar dos 30 primeiros, nós vamos sortear 3 para que vocês enviem o caso para fazer o planejamento.
Aí, no momento que eu for fazer o planejamento, eu vou explicar o que eu olho para poder identificar se está certo ou não, né? Como nós fizemos aqui. E como a gente faz a movimentação, se eu for corrigir, às vezes você já está no 3D, eu vou dizer, olha, esse dente está angulado um pouquinho para lá, vamos corrigir para ficar certinho vertical. Olha, o seu canino, tá vendo? Levanta o arco, não está engrenado. Então, no Clean Check ao vivo, eu vou poder corrigir o caso de vocês, dos 30 primeiros que se inscreverem, de 3 doutores, tá? Um caso, 3 doutores, para a gente poder ver, mas você, quem ficar por último para se inscrever e por acaso não conseguir, vai poder assistir, simplesmente depois para poder ver, tá? E aí nós vamos entrar ao vivo para ver. E no dia, agora na quinta-feira, eu vou entrar para mostrar para vocês como eu faço o clean check dos meus casos, então eu vou pegar 2 casos meus, para mostrar isso, para vocês já olharem o clean check de vocês, dos 30 primeiros que vão ser sorteados, para que vocês já tenham até a vantagem de estar com ele mais ou menos, enxergar coisas que vocês não viram, e já vão poder assistir o curso numa parte que já vai estar liberada para vocês já irem olhando esse clean check, e a partir da semana que vem nós vamos fazer, então, o sorteio desses 3, para poder avisar vocês vão receber a mensagem, para vocês mandarem o caso para mim, e aí eu vou planejar com vocês, para vocês verem. Ele estava nesse valor, e aí com o bônus que a gente conseguiu, ele passa para o valor abaixo com os 2 cursos juntos. A vantagem é você ter uma base do planejamento que está no Invisalign passo a passo, quando que usa elástico, por exemplo, tem hora que vem o elástico, você não sabe que momento põe, né? A gente tem que explicar isso tudo, e está tudo lá. Você pode assistir quantas vezes você quiser, é um curso que não fica, não tem prazo para terminar, a única coisa que você tem que assistir passo a passo para você poder entender. Então, vai ficar coisa que vai ficar, a gente tem uma sequência muito lógica do curso. Então, você vai ver que é importante que você assista a sequência para poder aprender. Você pode assistir no carro, pode assistir no celular, em casa, fazendo as atividades, que são cursos clínicos, né? Que tem sempre a abordagem clínica, mais ou menos que nem a gente viu aqui hoje, tá bom? Então, fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Eu vou encerrar aqui e depois fico à disposição de vocês, tanto no grupo como agora, para a gente poder fazer tirar dúvidas aí, tá? É vitalício. Quem perguntou? A Lidiane perguntou se é vitalício o curso. Sim, é vitalício, não tem restrição de acesso. Não expira, não tem restrição de acesso. E a gente também vai estar em contato pelo grupo se vocês tiverem qualquer dúvida no curso, porque às vezes tem dúvida, eu entro para responder e tal. A gente tem o passo a passo, não sei se vocês... Bom, quem está no VIP agora também vai estar participando, né? Mas a gente no Tira Dúvidas também tira dúvida em geral das dúvidas que tem, e tem tido, assim, excelente resultado. Todo mundo que fez o curso, todo mundo bateu Diamond, outro Platinum, Elite, outro Gold, que não era nada, sabe, de repente começou a fazer. Por quê? Você sabe como começar, né? O passo a passo vai desde a hora que você insere o caso, o que você tem que olhar no planejamento, tudo. Passo a passo até chegar na prescrição, como você prescreve para o técnico, como você ajusta a sua preferência clínica. O FIRST tem a mesma coisa para o FIRST, do passo a passo, e além do que tem a aula de quando é FIRST, quando é fase 2, quais são os recursos clínicos que o FIRST tem, que às vezes vocês não sabem, né? E aí não usa porque não sabe que ele existe. Umas aulas são online já livres para vocês assistirem, e outras são ao vivo. Uma coisa que eu esqueci de falar, aproveitar que vocês estão aí. Nós vamos ter dentro do curso gestão, que é, por exemplo, se vocês pagam, eu não sei, vocês em geral, alguns estão com o microfone fechado, mas se vocês estão tributando sobre o Invisalign é dedutível do imposto de renda. Então, você não precisa pagar imposto sobre o Invisalign. Então, nós vamos ter um advogado contador e um consultor administrativo que vai estar um dia com vocês para esclarecer as dúvidas que vocês possam ter. Se vocês são PJ, se vocês são só PF, e caso você ponha seu faturamento no PJ, que caso você bote seu faturamento no PF, na pessoa física. Nós vamos ter uma pessoa que vai falar sobre Instagram e uma pessoa que fez o nosso site. Depois eu vou até disponibilizar para vocês no nosso grupo de Tirar Dúvidas, eu já até mandei, que umas pessoas estavam me perguntando, porque no site, às vezes, você consegue direcionar o paciente para o site, você consegue pôr um vídeo de um paciente, um depoimento de um paciente seu, e isso é bem legal, né? Você põe no Instagram, ele some, vai lá para baixo, a pessoa não vai ver. No site, se você der o link, a pessoa vai ver. Então, nós vamos trabalhar com a parte do administrativo com esse time, com a parte do Instagram, com essa
pessoa que acompanha a gente, ela é dentista, muito bacana, é a Maria Emília, não sei se está com a gente aí, e com a parte do site, que é o pessoal da Superdental, que fez o nosso site, que é a pessoa que nos ajuda muito, que seja útil para vocês, como foi para mim, todo esse aprendizado que eu tive ao longo desse período. Eu também fiz vários cursos, alguns eu fiz e não consegui sair do lugar, e outros eu fiz e me impulsionaram bastante. Dentro da página de inscrição tem o depoimento dos profissionais que fizeram, de alguns, e no curso vocês vão ver o depoimento dos pais, no First, nas coisas assim, que é bem bacana para vocês verem. Na página de inscrição vocês vão ter lá o depoimento, antes de vocês fazerem inscrição, assistam para vocês verem. São pessoas que quiseram gravar para a gente falou, mandou no nosso grupo, disse, quem quiser gravar um depoimento para dizer qual foi sua experiência com o curso do Invisalign Passo a Passo e First, e eles gravaram por livre e espontânea vontade, assim, sem a gente dizer nada, nem texto que era para dizer, nem nada, mas acho legal vocês assistirem, tá? Então, é importante que vocês se sintam seguros e que vocês se dediquem, porque ninguém pode fazer nada pela gente, a não ser a gente mesmo.